Vamos retomar aqui então, meus amigos, agora falaremos sobre o indeferimento da petição inicial. Então, quando o magistrado ele recebe a petição inicial, lembrando que a ação ela vai ter início não com o despacho do juiz, mas com o mero protocolo da petição inicial. Quando a petição inicial então vem concluso para o juiz vai apreciar então se foi cumprido todos os requisitos da inicial. Então diz aqui, o indeferimento da inicial está previsto lá no artigo 330 e guarda relação então com o próprio, ele não tem grandes alterações em relação ao próprio Código de Processo Civil de 73, não teve grandes alterações, ele guarda uma certa semelhança com o artigo 295 do Código de 73. Não é mais fundamento para indeferimento da inicial o reconhecimento da prescrição e da decadência, que passam a justificar a improcedência liminar do pedido. Isso está no artigo 332, parágrafo 1º. Nós falaremos sobre a improcedência liminar do pedido. Vejam, na improcedência liminar do pedido, nós temos análise de mérito, portanto de conteúdo. Quando nós estamos falando de indeferimento da inicial, nós estamos falando de questões processuais, procedimentais. Então, o legislador ele agiu corretamente ao retirar do indeferimento da inicial a questão da prescrição e da decadência, que são matérias prejudiciais de mérito. Se são matérias prejudiciais de mérito, elas devem então ser analisadas quando da improcedência de plano ou da improcedência liminar do pedido, ok? Então, em decadência e prescrição, saem do indeferimento da inicial e vão lá para a improcedência liminar do pedido. Será o próximo tópico que nós iremos abordar, a improcedência liminar do pedido, ok? Também não é mais causa de indeferimento da inicial a escolha do procedimento que não corresponde à natureza da causa ou valor da ação. Vejam, aquela distinção que existia entre procedimento ordinário e procedimento sumário, por conta do valor da causa, essa distinção não existe mais. Por quê? Porque o procedimento comum não é mais dividido entre sumário e ordinário. O procedimento agora é um só, é o procedimento comum. Então, nessa situação, em decorrência do valor da causa, não pode mais o magistrado ele indeferir a inicial, porque era caso de sumário e utilizou o ordinário, ou era caso de ordinário e utilizou o sumário, ok? Uma vez que não há mais rito ordinário e rito sumário, mas somente o comum e os procedimentos especiais, ok? Então, nessa situação aqui, o magistrado ele não pode mais indeferir a petição inicial por conta do valor da causa, pela utilização de um procedimento que não é o procedimento específico, o procedimento adequado à causa. Outra situação em que o magistrado não poderá mais declarar a petição inepta, portanto não pode indeferir a própria petição inicial, é quando o pedido for juridicamente impossível. Vejam, quando nós estávamos falando lá sobre as condições da ação, quando nós estávamos falando sobre a ação, nós dizíamos que o novo Estatuto Processual não vem reconhece de forma expressa a expressão condições da ação. Isso não implica dizer que não tem esse elemento, condições da ação, eles são inexistentes no atual ou no novo Estatuto Processual. Na verdade, o que acontece? Não há uma diferença, não há uma confusão, desculpem, não há uma confusão entre matérias procedimentais e matérias de conteúdo. Portanto, de fato, ainda persistem as condições da ação, entretanto, só dois desdobramentos: a legitimidade de parte e interesse processual. A possibilidade jurídica do pedido foi excluída. Portanto, quando nós falamos de condições da ação, só basta falar em legitimidade de parte e interesse processual. Portanto, se o pedido for juridicamente impossível, o juiz ele não pode mais julgar inepta a petição inicial, portanto, indeferir a petição inicial, porque o pedido é juridicamente impossível, porque não há mais previsão legal nesse sentido. Portanto, o novo CPC prevê tão somente a legitimidade e o interesse processual como condições da ação, como condição para possibilitar a postulação do pedido em juízo. A petição inicial será considerada inepta quando o pedido for indeterminado e não se tratar das hipóteses legais do pedido genérico, que está lá no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2. Vamos utilizar então um exemplo aqui da própria alteração desse entendimento. Quando o pedido for baseado numa indenização
por dano moral, por exemplo, não admite mais o novo Código de Processo Civil que o pedido seja genérico. O pedido tem que ser determinado, tem que ser um valor determinado. Se por acaso o pedido for genérico, vai o magistrado determinar que essa declarar a petição inepta, indeferindo a própria petição inicial com base no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2. Houve alteração no prazo para o juiz se retratar quando ele indefere a petição inicial. No momento em que o juiz indefere a petição inicial e vem a parte e ela tenta combater essa decisão, o prazo pelo CPC de 73 era de 48 horas. Agora, o prazo do juiz para a retratação é de 5 horas quando o autor apelar da sentença que indefere a petição inicial. Portanto, o meio de impugnação dessa decisão é da própria decisão, que é a sentença, é a própria apelação. Quando a parte apresenta a apelação contra esta sentença, o magistrado terá prazo, então, não mais de 48 horas, mas sim de 5 dias para se retratar. Alteração que não muda muito, já que o prazo em questão é impróprio, não é? Nós sabemos que, embora o magistrado ele tenha prazo de 48 horas para se retratar, e uma vez não cumprindo esse prazo, isso não vai gerar grandes prejuízos em relação a nenhum tipo de nulidade no próprio processo, ok? Porque o prazo é impróprio. Inova o legislador ao determinar que o réu seja citado para responder o recurso na hipótese de não haver o juízo de retratação, ou se não for interposta a apelação, ele será intimado único e exclusivamente do trânsito e julgado da sentença. Então vamos imaginar a seguinte situação. Quando nós estávamos lá tratando do princípio do contraditório, nós dizíamos que o magistrado ele deve dar todo momento oportunidade para que as partes se manifestem em relação às decisões ou os atos processuais. Ok? Toda vez que uma parte se manifeste, é necessário dar oportunidade para que a outra parte se manifeste. Entretanto, há uma exceção em relação a esse desdobramento do contraditório. Quando a decisão não gerar prejuízo para a parte, quando ela não gerar prejuízo para o réu, a parte não será sequer citada, então, para apresentar a sua defesa. Essa é a hipótese do indeferimento da petição inicial. Se há o indeferimento da petição inicial, a consequência do indeferimento não é prejudicial ao réu. Nessa situação, havendo a apelação, aqui sim pode haver um prejuízo se houver uma reforma pelo tribunal. Nessa hipótese, deve os auxiliares da justiça, ou deve o magistrado inicialmente determinar a citação do réu para que ele apresente, então, as contras-razões. Então ele deve apresentar, ele deve citar o próprio réu para responder o recurso. Para responder o recurso. Não havendo recurso interposto pelo autor, deverá o réu ser intimado, então, do trânsito em julgado da sentença. A mera intimação. Ele não vai ser citado para tomar atos no processo, ele vai ser meramente intimado para tomar conhecimento de que a decisão ela transitou em julgado e que não gerou prejuízo ao próprio réu, ok? Por outro lado, se o tribunal anular a sentença, o prazo para contestar começará a correr da intimação do retorno dos autos à origem. Portanto, se a decisão do tribunal que revoga, anula, substitui a decisão do juiz ACO que indefere a inicial, o prazo que terá o réu para apresentar contestação começa a correr, então, da intimação do retorno dos autos à origem, observando que tal prazo poderá ter início com a negativa da audiência de conciliação ou mediação, porque nós veremos que o prazo para apresentar a defesa começa a correr da audiência de conciliação ou mediação. Entretanto, quando essa não ocorrer, de fato, o prazo começa a ser contado, então, da negativa da audiência de conciliação e mediação. Quanto o provimento do recurso do autor, o juiz deverá designar audiência nos termos do artigo 334. São essas as hipóteses, então, em que o magistrado ele vai dar informação
para que o réu então venha se manifestar no processo ou que ele tome conhecimento do trânsito em julgado da decisão que indefere a própria petição inicial. Em relação aos prazos que o réu terá para apresentar a sua defesa, nós falaremos disso daqui a pouquinho, ok? Fiquem calmos que nós trabalharemos então com os meios de impugnação apresentados pelo sujeito passivo na relação processual. Segundo tópico, extremamente importante também, diz respeito à improcedência liminar do pedido. Veja, enquanto no indeferimento da petição inicial nós estávamos tratando de matérias meramente procedimentais, portanto, quando o autor ele deixa de apresentar algum requisito da própria petição inicial, aqui nós estamos falando de improcedência. Portanto, nós estamos falando de mérito. Aqui, o magistrado, quando ele julga improcedente liminarmente o pedido, ele está analisando o próprio mérito da demanda. A improcedência liminar do pedido poderá ocorrer sempre que a causa dispensar a fase instrutória. Portanto, não é necessário ocorrer uma dilação probatória. Não é necessário que se produzam mais provas do processo, porque as provas que deveriam ser apresentadas já instruem a própria petição inicial. As provas que precisariam serem produzidas, que corroborariam, então, o próprio pedido do autor, elas já estão apresentadas na própria petição inicial. E o pedido contrariar uma das hipóteses previstas, então, nos incisos 1 a 5 do artigo 332. Quando acontecer, quando a causa for madura, portanto não há necessidade de dilação probatória, se tiver alguma daquelas hipóteses previstas na legislação, poderá o magistrado, então, indeferir preliminarmente, então, o próprio pedido. É a improcedência liminar do pedido. Análise de mérito. Isso é absolutamente importante. Permite a nova lei, à semelhança do artigo 285-A do CPC de 73, que foi inclusive uma inovação, não é? Que o juiz, diante de certos requisitos, julgue, sem necessidade de citar o réu, vejam, sem necessidade de citar o réu, improcedente o pedido. Vale ressaltar aqui que não haverá necessidade de citar o réu, porque a consequência da decisão judicial não é prejudicial ao réu. Pelo contrário, acaba favorecendo o próprio réu. Não se trata de indeferimento da inicial. Aqui no indeferimento da inicial nós estamos tratando de matéria procedimental. Aqui nós estamos falando de mérito. Uma vez que o juiz recebe a inicial por ter preenchido todos os requisitos. Então, em relação ao juízo de análise da própria petição inicial, a inicial ela cumpriu todos os requisitos básicos. Entretanto, cabe nessa situação a improcedência liminar do próprio pedido, mas analisa que é caso de julgar improcedente liminarmente o próprio mérito da demanda, ok? O magistrado ele já reconhece, fala, nessa situação já todas as provas que deveriam ser produzidas já foram apresentadas, mas aqui é a situação de indeferimento liminar do próprio pedido e aqui não é necessário sequer a própria manifestação do réu. Vale ressaltar mais uma vez, não há prejuízo para o réu, portanto aqui nessa situação não fere o contraditório, ok? Trata-se de verdadeiro julgamento antecipado de mérito sem a citação do réu, não é? Julga-se de forma antecipada porque, na verdade, não ocorre a terceira fase, não é? Não ocorre a terceira fase do processo, que seria a fase de dilação probatória, de produção de provas, quando não há, então, necessidade de instrução processual, porque a petição inicial ela já instrui todos os documentos, todas as provas necessárias e que vão permitir o magistrado, de fato, a analisar o mérito da demanda. São necessários, então, é necessário que o pedido contrarie enunciado de súmula do STF ou do STJ. Toda vez que o pedido contrariar um enunciado de súmula do STJ e do STF e as provas já produzidas no processo sejam suficientes, pode o magistrado indeferir liminarmente a própria petição inicial, ok? Pode indeferir o pedido formulado na petição inicial. Aqui, ó, quando nós falávamos lá a respeito da fundamentação e da motivação das decisões judiciais, nós falávamos que não basta o magistrado indicar a súmula do STF ou do STJ. Ele deve indicar por que naquele caso concreto
o pedido formulado pela parte contraria, então, súmula do STF e do STJ. É necessário que isso seja indicado de forma expressa. Não basta que a parte, que o magistrado, indique a súmula, dizendo, aqui nessa situação, o pedido do autor está contrariando a súmula do STF ou do STJ. Ele deve demonstrar com elementos concretos essa contrariedade, ok? Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Portanto, naquelas situações onde há decisões ou acórdãos do STF e do STJ em julgamentos de recursos repetitivos, quando o pedido contrariar essas decisões, portanto, pode o magistrado, quando não há necessidade de dilação probatória, também determinar aqui a improcedência liminar do pedido. C. Contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou de assunção de competência. Também nessas hipóteses, poderá o magistrado indeferir, julgar improcedente o pedido formulado na própria petição inicial. Contrariar enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Olha o poder que terá, então, súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Nessa situação, se o pedido for contrário a essa súmula, pode o magistrado, portanto, julgar improcedente liminarmente o pedido formulado pelo autor. Veja, da leitura do artigo 332 do novo CPC, o legislador ele afastou a possibilidade do julgamento liminar, dessa improcedência liminar, a partir de julgados do próprio juízo, como permitia o 275A do CPC de 73, que era a chamada súmula do juízo, não é? Quando o juiz monocrático ele decidia casos reiterados, ele criava então uma espécie de jurisprudência local do seu próprio juízo. Com base nessas decisões reiteradas, o juiz ele poderia então julgar improcedente, era chamada improcedência de plano. Não é que está muito próximo da improcedência liminar do pedido. Aqui o novo CPC ele não reconhece mais essa possibilidade, entretanto ele atribui forças, por exemplo, aos acórdãos dos tribunais, não é? Que vão julgar matéria local. Nessas situações, então, nós tiramos a possibilidade da cláusula do juízo, mas atribuímos mais poderes às decisões dos tribunais. O artigo 332, que vem regulamentar essa matéria, ele deve ser lido e interpretado juntamente com 927, que determina que os juízes observem quais decisões que os magistrados devem observar ao proferir a sua própria decisão. Então, vejam bem, toda vez que os magistrados vão julgar, sejam juízes monocráticos, sejam colegiados, sejam desembargadores, etc., ministros, eles devem observar, então, essas fontes do direito. Eles devem observar, então, algumas manifestações jurisdicionais. Aqui é o que nós podemos dizer ou aproximar a ideia do sistema dos precedentes judiciais, embora nós já tenhamos comentado a respeito disso. Aqui, quando o novo CPC trata da matéria de precedentes judiciais, ele não está apresentando um conceito, um sentido forte de precedente judicial, como é aplicado lá no sistema do Common Law. Eu já indiquei para vocês e recomendo vivamente a leitura do livro do professor Thomas da Rosa de Bustamante, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele vai trabalhar com uma teoria geral dos precedentes judiciais, ok? Lá, então, ele vai apresentar uma ideia, um sentido forte de precedente judicial. Aqui, tanto súmulas do STF como súmulas do STJ vão ser consideradas como precedentes, ok? Em algum sentido mais fraco de precedente judicial. Bom, toda vez que o magistrado, então, ele vai proferir a sua decisão, ele deve observar as decisões do STF proferidas em controle de constitucionalidade. Qual tipo de controle? Controle concentrado de constitucionalidade. Os enunciados das súmulas vinculantes. Portanto, a própria Constituição determina, não é? Que as súmulas vinculantes, elas têm, de fato, efeitos vinculantes, portanto, de observação obrigatória. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivo. Essas decisões
também deverão ser observadas pelo magistrado quando da prolação da sua própria decisão. D. Enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e orientação do plenário ou de órgão especial aos quais estiverem vinculados. Vejam, os juízes devem observar essas manifestações jurisdicionais, mesmo que esses enunciados não tenham caráter vinculante. Portanto, o próprio Estatuto Processual ele vem atribuir maior força a esses enunciados, determinando que os juízes eles devem observar. Vejam, o artigo 927 determina que os juízes deverão observar essas decisões, ok? Portanto, ele não indica que o juiz está absolutamente vinculado a essas manifestações. Entretanto, gente, toda vez que o magistrado ele vai fundamentar sua decisão, ele deve indicar por que ele não está observando, então, esses enunciados. Não basta ele ser omisso e não observar essas decisões, que simplesmente está ok. Se determina o novo CPC que o magistrado deverá observar essas decisões, portanto, para não observar, ele deve apresentar razões e justificar essa não observação, ok? Isso é absolutamente importante. Outro ponto que merece destaque é o fato de que o novo CPC retira as duas expressões matéria controvertida e matéria unicamente de direito. A grande dificuldade é indicar quais matérias são unicamente de direito e quais matérias são unicamente de fato. Porque o que nós vemos é que em algumas situações de fato, nós vemos questões em maior evidência, questões de fato, e em outras matérias nós vemos questões ou pontos que estão mais em evidência são questões meramente jurídicas, né? Questões de direito, como por exemplo no controle de constitucionalidade, mas isso não implica dizer que não tem questões de fatos ali envolvidas. A grande questão é como cindir essas duas matérias. Portanto, preferiu o legislador retirar que as matérias que sejam controvertidas sejam matérias única e exclusivamente de direito, não é? Matéria controvertida, não é? Já que for apreciada em outro processo e julgado improcedente pelo mesmo juiz. Então, na verdade, quando diz matéria controvertida, exatamente isso, a matéria controvertida, a situação aqui qual que é? O juiz, quando era permitido que ele julgasse a improcedência de plano, ele levaria em consideração a própria decisão sua em casos anteriores. Era a questão da cláusula do juízo, não é? Da súmula do juízo. Essa previsão não está mais prevista, essa situação não está mais prevista no Estatuto Processual. Matéria unicamente de direito, então questões que envolvam única e exclusivamente matérias de tese jurídica sem a manifestação contra fatos. Entretanto, nós já discutimos isso, tem uma dificuldade na própria identificação disso, ok? Jorge Abud e Carlos Cliff de Almeida Santos apontam uma possível inconstitucionalidade do artigo 332, uma vez que determina que naquelas hipóteses o juiz julgará. Portanto, o juiz fica vinculado a julgar, não é? Pela improcedência de plano. Isso porque, para que haja vinculações das decisões dos órgãos superiores, há necessidade expressa de ter previsão constitucional sob pena de lesão à independência funcional e separação dos poderes. Então, vejam, a situação aqui é a seguinte. Toda vez que o juiz ele for julgar, ele deve observar aquelas decisões das cortes superiores, dos tribunais superiores, não é? Nestas situações, o que nós temos o que é apresentado pelos professores, é que nessas situações nós temos uma inconstitucionalidade. Por quê? Para que haja essa vinculação dos magistrados, que vai vincular a própria decisão judicial, é necessário ter uma previsão expressa na própria Constituição Federal. E isso não ocorre. O que ocorre, na verdade, é uma previsão em mera matéria infraconstitucional, que é o caso do Estatuto Processual. Então, eles estão alegando que nessa situação nós temos uma inconstitucionalidade do dispositivo, ok? Sempre que o magistrado for julgar a improcedência do plano, deverá dar oportunidade para que o autor se manifeste. O que ele está impedindo aqui? Ele está impedindo a prolação de decisões surpresas. Oportunidade em que deverá demonstrar que o seu pedido não contraria a súmula do STF,
ou do STJ, nem se enquadra, não é, em nenhuma daquelas hipóteses em que cabe a improcedência de plano. Portanto, ele deve justificar, falando, não, aqui não é o caso de improcedência de plano porque não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses. E aí o juiz, quando ele for proferir a sua decisão, não basta ele fazer referência ou fazer menção a as hipóteses de forma genérica. Ele deve fundamentar porque que nesta hipótese, então, cabe a improcedência de plano. Essa oportunidade visa impedir exatamente decisões surpresas, não é? Isso está previsto lá no artigo 10 do Estatuto Processual Civil. Reconhecimento de prescrição e da decadência também é hipótese, não é, de improcedência liminar do pedido. Nós falamos que com o novo Estatuto Processual, a prescrição e a decadência, elas saem das hipóteses onde nós tínhamos o indeferimento da petição inicial, portanto, onde se questiona matérias meramente procedimentais, e elas migram, então, aqui para a improcedência liminar do pedido, não é? Onde há o julgamento liminar da improcedência do pedido, não havendo necessidade de ouvir, então, as partes contrárias no processo. Veja, em relação à decadência e à prescrição, o autor vai se manifestar. O autor, exatamente para evitar aquela situação de decisões surpresas, o autor ele deverá se manifestar exatamente para impedir decisões surpresas. O que não vai se manifestar é exatamente a parte contrária, não é que não há aquela que não aprecia ou que não sente os prejuízos da própria decisão. Da decisão de improcedência liminar, o autor poderá interpor recurso de apelação, podendo o juiz se retratar no prazo de 5 dias. Então aqui o juiz terá prazo de 5 dias para se retratar em relação, então, à própria decisão que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, não é? Havendo retratação, aí sim o réu será citado para apresentar sua defesa. Não havendo retratação, o réu será citado para apresentar as suas contras-razões. Vejam, olha aqui a situação. Havendo retratação, portanto, o processo vai continuar a ser desenvolvido. Vai continuar o seu desenvolvimento, vai continuar até a eventual sentença que vai apreciar o mérito. Nesta situação onde o juiz se retrata, portanto, dá continuidade à ação, o réu será citado para apresentar sua defesa, não é? Mas lembrando que ainda vai ter a possibilidade de se manifestar em relação à audiência de conciliação, de mediação e etc. Não havendo retratação e tendo recurso de apelação do autor, o réu será citado para apresentar as contrarrazões do recurso interposto. Portanto, quando o juiz reconhece a improcedência de plano, quando ele reconhece a improcedência liminar do pedido formulado pelo autor, sendo que o autor apresenta a apelação e apresenta as razões de sua apelação, o réu, nesta situação, será citado para apresentar as contrarrazões da apelação. Não sendo interposto o recurso e tornando-se definitiva a decisão, o réu será intimado do trânsito e julgado a decisão. A situação aqui é a mesma do caso do indeferimento liminar da própria petição inicial. A improcedência liminar ela pode ser total ou parcial, sendo parcial na hipótese de cumulação de pedidos, contraparte da decisão caberá agravo de instrumento. Olha isso, que interessante. Nos termos do artigo 1015, inciso 2, e se a decisão for aplicada em ações originárias no tribunal, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021 do novo Estatuto Processual. Então vejam, quando o juiz ele reconhece a improcedência liminar, mas de parte dos pedidos, portanto de alguns pedidos, o juiz então ele vai indeferir, vai julgar improcedente esses pedidos já de imediato. Contra essa, portanto o processo ele vai continuar a se desenvolver. Contra essa decisão que julga improcedente parte dos pedidos, não caberá apelação, mas caberá então agravo de instrumento quando o processo correr então em instância inicial, não é? Em processo em que quem preside ou quem vai proferir a decisão é o próprio juiz monocrático. Quando for ações originárias dos tribunais, caberá então
o agravo interno nos termos do artigo 1021. Ok, meus amigos, em relação ao indeferimento da inicial e improcedência liminar do pedido, eram essas as considerações que nós deveríamos fazer. Até daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo.